Você já passou por lutas, por dificuldade, por um momento assim que te deixou bem abalado? Seja por uma questão de enfermidade, a perca de alguém, a falta de um recurso, do emprego. Você já passou por algo assim e te deixou assim bem mexido? Ou de repente você esteja passando por isso. Calma, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Em Romanos, no capítulo 5, Paulo nos ensina que nós estávamos separados da glória de Deus, que nós éramos inimigos de Deus, e pela graça, misericórdia e o amor do Senhor, Ele nos reconciliou por meio de Cristo Jesus com Ele, né? Então Ele nos deu essa esperança por meio do seu amor. E Ele começa o versículo 1 dizendo: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Olha que maravilha! Cristo nos justifica, nos perdoa, sendo nós pecadores, condenados, e nos reconcilia com o Pai, nos fazendo agora participantes da sua glória, nos reconciliando com o próprio Deus. E ele diz que isso por si só é um motivo de grande alegria. Imagina só, pensar que estávamos condenados eternamente pelos nossos pecados e o Senhor nos justificou dessa condenação, nos deu paz, nos deu a reconciliação com o próprio Deus, que nos perdoou por meio de Cristo Jesus. Então, o que seria, que poderia acontecer com a gente ao longo da nossa vida, pior que isso, né? E o Senhor nos livrou, acho, da pior coisa que poderia acontecer com alguém, que é estar condenado eternamente. Ele nos livrou de algo que a gente não teria recurso, ou não tem recurso para nos livrar. Não tem o que o homem fazer para se justificar dos seus pecados, senão o próprio Deus enviar Jesus Cristo para justificar o homem dos seus pecados. E isso por si só é um motivo de grande alegria. Só que o apóstolo Paulo continua, nos versos 3 em diante, dizendo: não se alegrem somente na esperança, na paz que nós temos em Deus por meio de Cristo Jesus, mas também nas tribulações, também nas dificuldades, nas lutas. E é estranho pensar nisso. Como que eu, no meio de uma dificuldade, como que eu, no meio de uma tribulação, de algo que me deixa perturbado, entristecido, como que eu posso ter alegria num momento como esse? E aí Paulo explica. A gente deve se alegrar lembrando do sacrifício de Cristo Jesus, lembrando que nós somos reconciliados com Deus e temos paz com Deus. Lembrando também de que tudo nessa vida tem um propósito. Paulo vai dizer assim: a tribulação ela gera perseverança, ou seja, ela não está vindo para gerar morte, ela não está vindo para gerar dor. Mesmo que a gente sinta dor naquele processo, que a gente sinta uma tristeza, ela tem um propósito, que é de nos fazer crescer, né, na graça e no conhecimento do Senhor. Então é importante, num momento de dificuldade, num momento de tribulação, num momento de dor, a gente lembrar que aquela situação ela é didática, ela é pedagógica, para que a gente confie mais no Senhor, para que a gente traga à memória a esperança que há em Cristo Jesus. E Paulo continua dizendo o seguinte: a esperança que nós temos no meio da tribulação, ela não é uma esperança que nos frustra. Quantas vezes a gente, no meio de uma situação, precisava de um recurso, de um socorro, colocou a esperança em alguém ou em algo que a gente imaginou que poderia solucionar aquele problema e não resolveu. E aquela esperança foi frustrada. Não é verdade? Então, Paulo diz assim: a esperança que nós colocamos em Deus, a esperança que há em Cristo Jesus, no momento de tribulação, ela não nos frustra. Ao contrário, ela gera para nós a paz, ela gera para nós a certeza de que toda aquela situação, por mais dolorosa que seja, vai passar e está nos ensinando algo e nos aproximando mais de Deus. Então, a meditação de hoje, a reflexão que a gente deve fazer nesse texto é: como eu vou enfrentar essa situação e extrair dela, o melhor para que eu esteja mais próximo de Deus. Não pense você que isso veio para te derrubar, para te matar. E veja que eu não estou falando de erros que a gente comete, de situações que a gente provoca. Eu estou falando de coisas que vão acontecer naturalmente ao curso da vida e, sobretudo, aquelas que sobrevêm para nós porque somos servos de Deus, porque somos propagadores do Evangelho.
Paulo diz assim: aquele que quer seguir Cristo piedosamente, prepare-se para ser perseguido. Então, se você passa uma situação agora, né, principalmente por ser um servo de Deus, está propagando o evangelho, esse versículo ele é para o seu coração, né? Porque nos ensina que a gente precisa olhar para as circunstâncias da vida e entender que Deus está ali cooperando para o nosso bem, para que a gente glorifique ao Senhor, para que o nome dele seja exaltado, né? E para que a gente passe por essa situação, como diz o irmão Lázaro, dando glória a Deus, passando pela prova, dando glória a Deus. Então, meus irmãos, é importante a gente lembrar disso. Primeiro, já recebemos o maior presente, a maior dádiva de todas, que é Cristo Jesus, nos justificando da condenação eterna. Pensa que se a gente recebesse só a salvação em Cristo Jesus e não recebesse mais bênção nenhuma nessa vida, até a eternidade, nós já estaríamos no lucro, meus irmãos. Porque o maior presente nós recebemos, que é a vida eterna com Cristo. Agora, além disso, o Senhor nos garante, olha, você pode até enfrentar tribulações, mas eu vou, no meio dessa tribulação, estar contigo e usar essa tribulação para que você cresça, para que você amadureça, para que você gere ainda mais uma esperança na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Então, fique firme, não permita que essa situação desestabilize o seu coração a ponto de você perder a esperança, porque Deus está no controle de todas as coisas, tá bom? Vamos orar por isso? Deus abençoe sua vida, né, e que te ajude, que te sustente a passar por essa situação, senão que essa palavra sirva para que você possa abençoar alguém que esteja passando por esse momento, por um momento difícil na vida, sabendo que Deus está no controle de tudo. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que nos ensina, ó Deus, que já recebemos de Ti o maior presente, a maior dádiva, a maior bênção que o ser humano pode receber, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas também queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor, ó Pai, segure na nossa mão nos dias difíceis, nos momentos em que precisamos, ó Deus, de socorro, nos momentos que precisamos, ó Deus, lembrar que maior que a tribulação, que a dor, que a luta, é a esperança que há em Cristo Jesus. É saber que o Senhor é por nós, que o Senhor está conosco. Então, ó Deus, nos ajude. Se há alguém, ó Pai, nesse momento, vendo esse vídeo, precisando, ó Deus, de um socorro, de um alívio, que o Senhor leve paz ao coração, que o Senhor leve, ó Deus, a certeza que há esperança em Cristo Jesus e de que toda situação, por pior que seja, quando confiamos no Senhor, vai servir como uma ferramenta de lapidação e de crescimento, para que a gente amadureça e cresça na fé e continue crendo e esperando no Senhor. Que o Senhor gere, ó Deus, a libertação, a cura, o escape, Senhor, de qualquer situação. Se é uma enfermidade, se é uma necessidade, se é uma perseguição, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, segurando na mão dos teus servos, que o Senhor esteja, ó Pai, dando a direção, repreendendo o mal, ó Deus, e trazendo, por meio da Tua palavra, a certeza de que o Senhor é conosco. Obrigado por essa certeza, por essa esperança. E que a paz do Senhor esteja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por me acompanhar até aqui, por estar conosco. Peço a você que deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal também, né, e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deus abençoe sua vida, um forte abraço.